Olá, eu sou Rafael Rodrigues e o estudo do Vem Segue-me dessa semana vai nos ensinar como podemos fortalecer a Igreja de Jesus Cristo. Esta semana, dos dias 8 a 14 de março, temos como designação Doutrina e Convênios, sessões 23 a 26, e o tema é Fortalecer a Igreja. Nós, como membros da Igreja, temos essa responsabilidade de fortalecer a obra do Senhor aqui, o reino de Deus na terra. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela é uma igreja onde todos têm a oportunidade de participar, onde não só uma pessoa prega a palavra, não só uma pessoa é responsável por doutrinar os outros e por conduzir todas as coisas, mas a tarefa, as responsabilidades, elas são divididas entre os membros. E como eu posso, como você pode, como cada um de nós podemos ajudar a fortalecer a igreja? Eu listei algumas coisas aqui. Para começar, vou citar a Doutrina e Convênios na seção 26, no versículo 1. Eis que vos digo que devereis dedicar vosso tempo ao estudo das Escrituras e à pregação e à confirmação da igreja em Colesville e à realização de vossos labores na terra, como é requerido. Bom, então primeiramente, a instrução do Senhor para aquele povo foi, para algumas pessoas específicas, na verdade, mas acaba sendo para todos nós, foi a de que nós pudéssemos nos dedicar a aprender. Nós devemos estudar as Escrituras, pregar a palavra, confirmar a igreja. E eu acredito que hoje a gente consiga fazer isso através das redes sociais. Nós podemos estudar, nos preparar bem e depois utilizar as redes sociais para confirmar que somos membros da igreja, mostrar, testificar que nós temos essa bênção em nossa vida, de conhecer o Evangelho restaurado e de participar dessas coisas. Também na seção 23 agora, versículos 1 e 2, foi uma orientação do Senhor para Oliver Cowdery, mas é importantíssimo que nós possamos aplicar isso a todos nós. Ele diz: acautela-te, porém, contra o orgulho, para que não caias em tentação. Dá a conhecer teu chamado à igreja e também ao mundo. Então, nós precisamos ter cuidado com o orgulho, especialmente os portadores do sacerdócio, pois o orgulho é uma das principais ferramentas do inimigo para que a gente possa perder o poder do sacerdócio, a dignidade. E nós devemos magnificar nosso chamado. Nós devemos colocar isso em prática. Ao dedicarmos ao nosso chamado, como na seção 24, versículo 9, onde o Senhor diz: dedica-te a teu chamado, e terás com o que magnificar teu ofício, e explicar todas as Escrituras, e continuar impondo as mãos e confirmando as igrejas. Então, essa expressão, magnificar o ofício, é tornar magnífico, é tornar excelente. Então, isso é algo que nós precisamos muito quando recebemos uma responsabilidade na igreja. Quando desejamos, quando temos a real intenção no nosso coração de poder colaborar na obra do Senhor. Foi o grande questionamento desses homens aqui, dessas pessoas que receberam as orientações nesses primeiros meses em que a igreja foi organizada. Tinha muita oposição, é verdade, mas eles também tinham um grande desejo de fazer a obra do Senhor. Então o Senhor está dizendo que todos podemos, mesmo hoje, continuar edificando e fortalecendo a igreja, tomando atitudes que competem a nós. Não dependem do bispo, do presidente da estaca, do presidente do quórum, da presidente da Sociedade de Socorro ou de qualquer outro irmão incentivar, convidar, designar alguma responsabilidade. Começa conosco. Se nós tivermos essa disposição em fazer isso, em incorporar esses princípios, nós vamos estar diretamente mostrando ao Senhor que queremos essas responsabilidades. E Ele vai inspirar nossos líderes para que possam nos chamar a trabalhar na obra dele. E eu acho muito interessante na igreja, é uma coisa que me encanta, é que todos têm uma participação muito importante. Não independente de qual chamado tenha, independente de qual designação ou responsabilidade. Todas elas têm uma colaboração para que a obra toda avance, para que tudo aconteça de maneira redonda, de maneira
cadenciada e que as reuniões, as atividades, né, os programas possam realmente produzir os bons frutos para o Senhor. Sobre isso, lembro de uma frase marcante do presidente David O. McKay: cada membro é um missionário. Então, essas designações, essas sessões de Doutrina e Convênios dessa semana também nos relembra a importância de sermos missionários. Uma das principais funções que o Senhor repetidamente traz aqui nesses versículos é a de pregarmos o Evangelho. Por exemplo, na seção 24, versículos 5 a 7. E continuarás a invocar a Deus em meu nome, e a escrever as coisas que te serão dadas pelo Consolador, e a explicar todas as Escrituras à igreja. E no momento preciso ser-te-á dado o que hás de dizer e escrever, e eles deverão ouvir. Pois tu servirás exclusivamente a Sião, e nisso terás força. Então, uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade, ou têm aquele receio: nossa, como eu vou começar a falar do Evangelho para as pessoas? E se eu não souber o que dizer? Aqui está deixando bem claro que se a gente continuar invocando ao Senhor, já vimos a importância de estudar as Escrituras, e nós tivermos essa confiança, na hora certa, as coisas que nós devemos dizer ou escrever, aí no caso para as redes sociais, será nos dada pelo Consolador, ou seja, pelo Espírito Santo. Então essa promessa é maravilhosa e realmente qualifica todos nós a sermos missionários. Precisamos entender o poder dessas palavras e colocar isso realmente em prática. Finalizando esse comentário, no versículo 12, tem a próxima exortação, né? Compreendemos isso? E em todos os tempos e em todos os locais abrirá a boca e anunciará meu evangelho, como com a voz de uma trombeta, tanto de dia como à noite. E olha só que bênção. E dar-lhe-ei uma força que não é conhecida entre os homens. Então a gente não pode duvidar da nossa capacidade e do potencial que temos. E com a orientação, com a ajuda do Senhor, realmente teremos uma força muito grande para pregar o Evangelho e para levar essa palavra a muitos mais pelo mundo afora. É importante dedicarmos um tempo para estudar e ponderar sobre as palavras do Senhor a Emma Smith. A seção 25 é dedicada a ela, e aqui nós temos um título, né, que o Senhor deu a ela: Emma Smith, uma mulher eleita. Olha só que papel grandioso, né? Eu estava ponderando sobre isso e, é claro, guardadas as devidas proporções, eu lembrei de Jesus Cristo, após o seu jejum no deserto, um jejum de 40 dias, após a expiação no jardim do Getsemane, o Senhor mandou anjos para confortar, para ministrar o Salvador. Não é semelhante, né? Novamente reforço, guardadas as proporções, o papel de Emma em ser o que o Senhor disse para ela no versículo 5: e o dever de teu chamado será confortar meu servo Joseph Smith Jr., teu marido, em suas aflições, com palavras consoladoras, com espírito de mansidão. Então ela realmente tinha um papel maravilhoso, fundamental. Sem esse apoio, né, para todos os que são casados e sabem a importância de ter uma companheira, né, de ter uma mulher digna, né, que busca ser virtuosa ao lado, isso dá uma tranquilidade, dá uma segurança muito grande para a gente se dedicar no sacerdócio a fazer a obra do Senhor. E o contrário é a mesma coisa, né? A mulher que às vezes tem um chamado na igreja, o marido ele tem total compromisso, o marido que tem total compromisso e responsabilidade, ele também dá um suporte muito grande a ela, né? Então os dois precisam compreender isso e se apoiarem mutuamente. Bom, para finalizar, é importante vermos que o Senhor determinou aqui a lei do comum acordo. O que é isso, a lei do comum acordo? É a ocasião, né? É a determinação do Senhor de que as coisas na igreja sejam apoiadas pelos membros. Então, desde sempre, né, o Senhor espera que uns apoiem os outros. E nós temos uma formalidade na igreja, digo isso no sentido de ser um ato repetido e de seguir uma orientação específica, né, inclusive pelos manuais da igreja, de que toda pessoa, quando ela é chamada, designada ou recebe uma responsabilidade e precisa de apoio, esse nome é apresentado na reunião
numa reunião formal, né, numa reunião regular da igreja. Muitas vezes é a reunião sacramental, algumas vezes são as reuniões das classes, né, das auxiliares ou dos quórums, ou conferências, né, de ala e ramo, ou de estaque e distrito, para que os membros apoiem as lideranças. E é claro, a grande reunião que é a Conferência Geral, onde também há o pedido de apoio às autoridades gerais da igreja. Então, na Lei do Comum Acordo, que a gente lê aqui em Doutrina e Convênios 26, versículo 2, e todas as coisas serão feitas de comum acordo na igreja, por meio de muita oração e fé, pois todas as coisas recebereis pela fé. Então os membros são apoiados, a gente ergue o braço, né, para demonstrar esse apoio. Mas nas palavras do presidente Hinckley, isso não é simplesmente levantar o braço, né? Nós precisamos estender muito mais do que só peraí, todo mundo está levantando o braço, então eu também vou levantar. Não, mas nós devemos fazer o que o presidente Hinckley citou, né, na Lei Arrona de julho de 95. O processo de apoiar é muito mais do que um ritual de levantar a mão. É um compromisso de amparar, apoiar e ajudar aqueles que foram escolhidos. Então eu tenho certeza de que quando a gente recebe um verdadeiro apoio das pessoas que estão sob nossa responsabilidade de liderar, né, de ensinar, de ministrar, esse trabalho acontece com muito mais, com a natureza muito mais sagrada. Porque tanto aquele que está no chamado, quanto aquele que está recebendo o serviço do irmão chamado, vão ser abençoados, né? O Espírito ele vai tocar o coração dos dois para que a obra aconteça, para que o trabalho aceitável ao Senhor aconteça. Então o pedido de apoio é muito importante. Nós devemos realmente orar pelos líderes que apoiamos, né? Nos colocar à disposição e ajudar de toda forma. E principalmente devemos apoiar nosso Pai Celestial e Jesus Cristo nessa obra. Então sei que o estudo do Vem Segue-me dessa semana pode ser muito proveitoso para compreendermos esses princípios e aplicarmos essas coisas em nossa vida. E essa é a mensagem que quero compartilhar, incentivando-os a estudarem a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.